lugar, vou fazer uma breve apresentação dos participantes dessa mesa. A professora Josefina Ludmer, ela é professora emérita da Universidade de Yale, atualmente leciona na pós-graduação na Universidade de Buenos Aires. Ela é argentina, radicou-se nos Estados Unidos por muitos anos. Ao longo dos anos 70, durante a ditadura militar, participou da chamada Universidade das Catacumbas, quando lecionava teoria literária na sua casa, antes de partir para os Estados Unidos. Se interessa por literatura latino-americana, temas de teoria literária também, a conexão entre literatura e modernidade, literatura e política, com uma ênfase na relação entre literatura e a formação do Estado. Tem várias obras importantes, traduzidas para várias línguas, inclusive para o português já, e eu mencionaria dessas obras o livro já publicado no Brasil também, intitulado O Corpo do Delito. O professor Joan Ramon Resina, catalão radicado nos Estados Unidos há muitos anos, ele é professor da Universidade de Stanford, onde criou e dirige um programa de estudos ibéricos que propõe uma abordagem das culturas ibéricas não centralista e interdisciplinar. Interessa-se por literatura contemporânea, as narrativas europeias da literatura contemporânea, estudos urbanos, memória coletiva, teoria literária fundamentalmente, mas também história das ideias. Tem um livro importante sobre o cinema espanhol. Também, nos seus trabalhos, tem dedicado muita ênfase nos estudos sobre literatura catalã, que é um continente bastante importante das literaturas ibéricas. E, por fim, o professor Luiz Costa Lima, sobre quem é até difícil começar a falar, tem mais de 20 livros importantes no campo de teoria literária, da crítica literária. É também um teórico da história, principalmente depois dos anos 90 para cá. É o autor da famosa trilogia do Controle do Imaginário, já traduzida para várias línguas. E agora está em preparo a edição alemã de uma das suas obras mais importantes dos últimos tempos, que é o livro chamado Mimesis, Desafio ao Pensamento, publicado no ano 2000, salvo engano. Ele é professor titular da PUC do Rio de Janeiro e da UERJ também, professor de teoria literária. E na PUC do Rio de Janeiro, do Departamento de História, né, com ênfase em História Cultural. As apresentações serão nessa ordem: primeiro a professora Josefina Ludmer, depois o professor Joan Ramon Resina e, por fim, o professor Luiz Costa Lima. E eu passo a palavra, então, à professora Josefina. Agradeço a Maria Esther pelo convite e também ao Itaú Cultural. E, bom, eu gostaria de dizer-lhes que estou muito feliz de estar aqui no Brasil e também de poder compartilhar com vocês este momento. O meu discurso vai ser muito breve e tem um pouco a forma de um manifesto. Para brincar com o título, a crítica, um beco sem saída com muitas saídas. A minha primeira pergunta é: o que implica sair da crítica e, além disso, sair da literatura, na medida em que crítica e literatura sempre vão juntas? Ou pensando naquele famoso ditado que alguns atribuem a Borges, outros não. Diga-me como as pessoas vão ler no ano 2000 e eu vou dizer como é a literatura dos anos 2000. Então, as formas de lermos, que são a essência da crítica e a literatura, andam sempre juntos, de forma que qualquer saída que tivermos da crítica também será, de alguma forma, a saída da literatura. A ideia de uma saída da crítica, hoje em dia, implica numa série de movimentos. Nós poderíamos até dizer de travessias, de passagens. Em primeiro lugar, é importante dizer que nós estamos vivendo a passagem, a transição de uma cultura de biblioteca, cujo máximo expoente foi Borges, para nós, para uma cultura dos meios e das redes. Essa transição implica numa série de consequências e uma série de movimentos relacionados.
Implica também, principalmente, numa transição para fora da esfera crítica, poderíamos dizer. Ou seja, a ideia é que tanto a crítica como a literatura circulavam em esferas autônomas totalmente separadas e também autossuficientes. E essas esferas, hoje em dia, se encontram num processo de abertura, de ampliação, digamos, de saídas, planejamento de novas saídas, e este seria, então, um movimento que acaba nos tirando, de alguma forma, do nosso espaço e nos leva além da literatura e da crítica. Claro, a crítica pensada como algo autônomo. Eu procurei trabalhar este movimento e o chamei de autonomia para a pós-autonomia. E com a palavra pós, eu não estou pensando em nenhuma oposição e também em nenhum fim de nada. Eu simplesmente estou pensando numa variação do que eu vinha fazendo e, de alguma forma, o pós contém tudo o que é anterior. A ideia é propor outras temporalidades. Isso também foi falado ontem e antes de ontem. A temporalidade da literatura e da crítica, que andam juntas, essa temporalidade pós contém todo o passado dentro do presente. De forma que a pós-autonomia seria um estado da literatura no qual nós temos a abertura das fronteiras de alguma forma. A literatura é contaminada e a crítica também. Se contamina de formas especiais, ou então não seria exatamente uma transição para a interdisciplinaridade, na verdade seria um passado transdisciplinar. O que isso significa? Eles atravessam as disciplinas, atravessam as fronteiras da crítica e acabam se misturando de alguma forma ou se contaminam a partir de outras formas de pensamento. A minha ideia é que todas as esferas autônomas que definem a modernidade, como o âmbito político, literário, cultural, econômico, se perfuram, se ampliam. E que no presente nós estamos vendo precisamente uma crítica ao pensamento das esferas, um tipo de pensamento de esferas fechadas, autônomas, o que nos levava a procurar um contato com outras zonas. Nós estamos, então, entrando num pensamento muito mais plural, muito mais aberto e também muito mais misturado e até denso. Isso seria, então, o pós e a pós-autonomia. Essa transição ou travessia que eu estou tentando explicar para vocês implica numa crítica às categorias literárias, principalmente as categorias de autor, de obra, de texto, de gênero, etc., que definiram a crítica até então. Essa crítica às categorias literárias também é uma obra em construção muito complexa que propõe outro tipo de objetos diferentes. O próprio movimento transdisciplinar faz com que a crítica e a literatura, ao atravessarem fronteiras, fiquem numa posição dentro e fora. O que isso significa? Uma posição, digamos, de saída, mas ao mesmo tempo de não saída totalmente. Então, essa oscilação na fronteira é uma das marcas dos sujeitos de hoje. Da própria literatura, que é um pouco a sua função, não é mesmo? Colocar sujeitos no âmbito público, subjetividades no âmbito público. E isso faz com que esses sujeitos, que são sujeitos da literatura de hoje, estejam fora e dentro da nação, da família, do trabalho e de tudo aquilo que possa ter sido pensado como uma esfera mais ou menos separada e autônoma. De forma que as subjetividades públicas, nos últimos 20 anos, já não são nitidamente representativas de classes sociais, de nações, mas, na verdade, se encontram numa posição, essa que eu estou procurando pensar e explicar, que é a posição que, de acordo com o meu ponto de vista, é onde se encontra a crítica e a literatura hoje. Elas são e não são literatura.
é e não é crítica. A transição que eu estou propondo aqui significa sair da crítica literária passando ao ativismo cultural, ou seja, há um outro modo de crítica da cultura em seu conjunto que, de alguma forma, vem acompanhada de um tipo de ação. Eu gostaria de situar a literatura, ou melhor, de definir a literatura naquilo que eu chamo de imaginação pública, que é tudo aquilo que circula, todos os discursos, tudo aquilo que nos rodeia, como, por exemplo, o ar que nós respiramos, um espaço sem espaços ao redor, que constitua uma nova realidade e que também fabrica presentes. Essa imaginação pública, que é um modo de retirar a criatividade dos indivíduos e das obras, colocando-o dentro de um trabalho coletivo, é o lugar no qual eu hoje colocaria a literatura como uma das conexões da razão, como uma das tramas, uma das partes daquele entramado da imaginação pública que eu vejo como uma rede que nos rodeia. E, portanto, a crítica estaria nessa atividade. Por isso eu falo sobre o ativismo cultural, que seria a inserção nessa imaginação pública. Como eu dizia, a literatura, para mim, hoje, é um ramo da imaginação pública e também da indústria da língua. Ou seja, de tudo aquilo que é produzido linguisticamente, ou seja, desde call centers, telefones, livros, revistas, jornais, etc., a literatura, se quisermos pensá-la de forma material, ela estaria inserida nessa indústria da língua, que, por exemplo, na Espanha, representa 15% do produto interno bruto. E então, assim, a literatura hoje em dia está inserida neste âmbito e, portanto, a crítica tem que tomar consciência. Além disso, tem que estar, de alguma forma, inserida nesta trama. E, finalmente, diante desta realidade, essa situação da literatura como ramo da imaginação pública e também da crítica, assim como a indústria da língua, eu gostaria de ler com alguns instrumentos conceituais ou com máquinas de leitura, como eu costumo dizer, que acabam recorrendo todas as divisões possíveis. Ou seja, eu acredito que a crítica está dentro de uma outra crítica, com todos os elementos binários que tivemos que pensar até poucos anos atrás. Ou seja, todas as oposições entre realidade, ficção, nacional, cosmopolita, cidade, campo. Todas essas dicotomias acabam se colapsando num sentido e fazem com que os opostos se fundem. E temos 3 tarefas fundamentais. Temos que ler processos de fusão entre elementos que antes apareciam como sendo separados. Temos que ler processos de ambivalência, porque a literatura também muda o seu regime de sentido. A literatura dos últimos 20 anos se despoja de uma certa densidade metafórica e simbólica e procura ser um pouco mais transparente, poderíamos até dizer translúcida, com a posta em cena de uma ambivalência fundamental. Pode ser lida numa ou noutra direção, em um ou outro sentido. Estes elementos, essas mudanças, vêm acompanhados de mudanças nos regimes autorais. Eu acho que isso já foi falado também ontem. O autor aparece como um personagem midiático, a figura do autor muda totalmente. E aparece de outra forma, com autorias coletivas, inclusive, na cena contemporânea. De forma que as mudanças no regime de temporalidade, e falo dessas mudanças dizendo que no presente nós temos todos os passados em sincronicidade. Mudanças no regime de sentido e mudanças no regime de realidade são aqueles que eu acredito que definem certa cena contemporânea que a crítica estaria mais tendente a pensar. Muito obrigada. Convido agora o professor
João Ramon Resina, vai ser a sua Thank you. apresentação. Thank you very much for the invitation, Maria Esther and Selma, and thank you to the Instituto Itaú de Cultura. I'm very pleased to be here. It's my second visit to Brazil, so I hope to keep coming back. What I'll do is I'll respond, in fact, to a question that was circulated prior to the event, so you have to understand my presentation as a response to an incitation that actually came from Luiz Costa Lima. And I hope that I will be somehow in dialogue. Que eu possa estar nesse diálogo com vocês. Ele agradece por estar aqui. E este assunto tem a ver com a natureza da crítica e a forma ou impossível sua continuidade no futuro. Ao me perguntarem sobre o significado da crítica, o que fazemos realmente é perguntar sobre a natureza dessa palavra, o que ela designa. Sobre a natureza de algo, é desnecessário dizer, não é simples, não é fácil fazer isso, pois a natureza tem várias coisas, várias diversidades e outros aspectos diversos. A resposta que eu daria a resposta sobre o significado dessa palavra me trouxe a várias cosmologias diversas. Quando nos referimos ao termo natureza da palavra crítica, não significa nada na realidade que permaneça dentro do espaço semântico dessa palavra grega que significa o significado, algo que é alheio à crítica de hoje. Também a dicotomia cartesiana dessa extensão faz com que algo não seja possível de ser mensurar. A área em que todas as qualidades são reduzidas a uma análise quantitativa. Galileu já tinha inaugurado esse universo qualitativo e quantitativo. Este mundo quantitativo não mais tem a ver com a forma, que tem a ver apenas com a mente. A forma é uma estrutura não mensurável entre os corpos físicos. Então, em estricto senso, quando é perguntado sobre a natureza de algo, é algo que não tem sentido, é absurdo. A natureza é algo que não parece com mais nada, com elementos infinitos. Para os gregos, o mundo físico, tinha algo a ver com essa virtude de algo do que é por si só. E ainda neste sentido, quando é perguntado atualmente sobre a natureza de algo, neste caso, perguntamos sobre a natureza da crítica, cuja definição permanece não tão clara, pois não tem o significado com as perguntas, com a ciência. Quando nos perguntamos sobre a natureza da crítica, perguntamos o que faz do crítico algo crítico. E o que é que a crítica faz na realidade? Como que ela própria se auto-atualiza? Essas perguntas estão em harmonia para resolver a substância em função. Não mais focamos o que algo é em si próprio, mas como ele se desempenha, o desempenho dessa palavra. O que é proposto para essa mesa redonda me faz ter a pergunta sobre a crítica, que parece como um tipo de atividade textual sobre textos e uma forma especializada de mediação, trabalho literário por outro lado, com seu público, e por outro lado, uma reflexão sistemática que permanece acessível para pessoas que são especializadas. Eu acho que é muito óbvio que a maior parte da crítica nas últimas décadas realmente respondeu, sobre a teoria literária, responde a essa segunda opção, que é um tipo de discurso que permanece muito mais fechado, que tira as pessoas desse mercado que não são especializadas. Devemos nos perguntar sobre essa crise que acontece, estudos literários, que não podem ter a consequência de fazer uma mímica desse discurso de uma ciência atual. Então, uma forma de resolver essas questões é ter todos esses termos e várias formas de atividades que ouvimos no outro dia, que na realidade, na Alemanha, as pessoas têm 3 tipos de noções que respondem sobre essa ideia de crítica, mas que na realidade recebem vários termos, que é uma possibilidade de discriminar de forma terminológica as várias áreas e suas atividades. Eu diria que, na verdade, é possível que ambos estejam intrinsecamente relacionados. Tanto é assim que
A eliminação da reflexão mais sistemática levaria inevitavelmente à trivialização, a um tipo de crítica que é para o grande público. É o que nós vemos na imprensa diária, por exemplo, nos cadernos culturais, ao passo que este tipo de crítica, se fosse só esse tipo de crítica, levaria ao desaparecimento da crítica acadêmica, esse tipo de reflexão. Não estamos aqui nos perguntando o que é a crítica em si, mas o que ela faz, como ela se comporta. A coisa em si é nobre, por assim dizer. A crítica lida com uma estrutura do mundo fenomenológico, ou seja, lida com o mundo como ele aparece para a mente que o conhece. O problema, como Kant disse, é que a mente não é um objeto em si, um objeto de percepção, e, portanto, não é cognoscível pelo que compreende. Mas o fato da mente não ser cognoscível não se sustenta. Como Kant superou essa aporia? É distinguir a mente do pensamento. Não podemos saber a coisa em si, mas podemos pensar. Portanto, se a mente tem consciência de si através do pensamento e chega a conhecer a si mesmo como agente moral, precisamente através do que Kant chama de ação prática. Isto faz parte da segunda crítica, não da primeira. E ele faz a comparação entre ciências naturais e humanas. É uma área que temos que problematizar. Nessa dicotomia, em vez de saber, nós defendemos. O que define o interesse para o humano é saber. Essa dicotomia tem seu status daí. As humanidades têm uma frágil relação com a epistemologia e sua epistemologia não é apreensível pela compreensão. E por isso os humanos desenvolvem pensamento crítico, sendo apologético, quando não cínicos, sobre sua relação com o que as ciências naturais afirmam defender. Podemos afirmar que isso é a correspondência entre intuição e conceito. O pensamento crítico, sendo o objeto da crítica, dizer isso é uma tautologia. Passamos à terceira crítica, a crítica do juízo, que é aqueles que tratam com crítica literária, leem mais ou se preocupam com essa terceira crítica. Nessa crítica, Kant diz o seguinte: não dá cognição absoluta. O juízo estético não dá cognição, nem a cognição ou conhecimento confuso do objeto. Esse conhecimento só é fornecido por um juízo lógico. Ele acrescenta: o juízo é chamado estético só porque a fase que o determina não é um conceito, e sim um sentimento no jogo das potências mentais, de tal maneira que pode ser sentido pelas sensações. Kant é muito claro a respeito dessa distinção. O juízo estético, na medida em que é uma análise do belo, é distante do entendimento e próximo da sensibilidade. A mescla desses dois termos leva à confusão. A confusão da faculdade crítica em detrimento tanto da compreensão como do juízo estético. E Kant diz: a faculdade do conceito é o entendimento, e o entendimento tem a ver com o juízo de gosto, como o juízo estético. No entanto, não é uma faculdade através da qual o objeto é conhecido, mas uma faculdade que determina o juízo e sua representação sem um conceito algum, de acordo com sua relação com o sujeito e seu sentimento interno. Se perguntarmos que relação artística pode vir da afirmação estética a respeito da sensação interna, podemos responder: é sensibilidade. Por isso, no século XVIII, aparece a alma sensível, a bela alma, e então a crítica
durante muito tempo, se tornou apenas uma questão de gosto. O prazer estético, após o segundo Kant, circunscreve um reino autônomo que não está ligado com conceitos, mas com representações. E é através das representações do objeto, que é a coisa em si, essas representações não são dadas ao entendimento, e sim ao juízo estético. Hoje, esta não é mais a função da crítica, mas não parece que a atividade que ainda chamamos com o mesmo nome tenha conseguido mudar essa situação. A poética, temos a mesma abordagem da poética, às vezes é uma tentativa de delinear a natureza da moral, ou a política como esforço para explicar a natureza do social. E também, lendo Platão, em suas discussões com poetas, vemos que a questão não era em torno de gosto, e sim do desafio da poesia em relação à autoridade epistemológica da poesia. Não estamos falando do status da beleza ou de sua apreciação, estamos falando da natureza da crítica, e isto sugere uma perda de terreno. O fato de problematizar a crítica sugere que estamos perdendo terreno. Em 1923, T.S. Eliot ainda se sentia seguro em relação à função da crítica. É um título de seu famoso ensaio, e que ele afirma que a função da crítica poderia atingir o status de uma disciplina abrangente baseada na cooperação, e que assim poderia obter resultados objetivos, algo fora de nós mesmos, nas palavras de Eliot, que pode ser chamado provisoriamente de verdade. Por verdade, Eliot não se referia a algo metafísico, e sim a um cânon universal de juízo em relação às obras literárias. Então, 33 anos depois, em 56 exatamente, em outro ensaio chamado Fronteiras da Crítica, Eliot ainda mantinha essa ideia. Ele reafirmava a sua crença de que a função do crítico não era nem de explicar, nem de informar, e sim, paradoxalmente, de facilitar a experiência direta de uma obra literária, algo que os mais, poderíamos dizer, em termos heideggerianos, a produção da presença. Também nos referimos assim a uma terminologia que foi colocada em circulação por um colega meu de Stanford, Humbrecht. Ao criar ou gerar essa presença do ponto de vista, ao criar essa presença do ponto de vista do Eliot, era desejável. Assim, o espectador de uma obra de arte era capaz de enfrentar a obra de arte e responder a essa obra com seus próprios recursos intelectuais. O fato de que achamos necessário indagar a respeito de algo que Eliot ainda achava óbvio, que era a função poética, sugere que morreu uma distribuição específica dos propósitos intelectuais, ou seja, a distribuição que corresponde à diferenciação cartesiana entre espaço e espírito, ou a diferença de Diels da divisão entre ciências naturais e ciências da mente. As ciências da mente, a Essenswissenschaft, daí os alemães tiram o termo que é problemático já em alemão, que é Literaturwissenschaft. Agora, Wissenschaft em alemão significa conhecimento formal e não necessariamente sempre um conhecimento quantitativo ou heurístico. Agora, hoje, a crítica, ao afirmar que é um tipo de conhecimento com a base em metodologia consistente, similar à das ciências naturais, se tornou pelo menos algo suspeito e talvez insustentável, indefensável. Temos então que voltar à pergunta: o que é a crítica? Qual é a natureza da crítica? No início
de Ser e Tempo, Heidegger escreve que toda indagação é uma busca, Suchen. Toda busca é guiada pelo que busca. Se seguirmos Heidegger nisto, isto significa que a pergunta sobre a natureza da crítica é uma busca, ou um ponto de vista da crítica, algo que já seria conhecido de antemão. Ou seja, a pergunta seria uma tentativa de estabelecer a crítica como uma área de pesquisa ou de indagação. É um tipo particular de indagação que permite que ela exista. O tipo de questionamento que, então, só a posteriori pode ser reconhecido como crítico. Isto parece ser um raciocínio circular? Tudo bem, mas podemos dizer que a tarefa do crítico é desenvolver o pensamento crítico? Também é assim. Heidegger parece estar voltando à crença aristotélica nas causas finais, algo guiado pelo que é buscado. Agora, a pergunta com que iniciamos também está na área aristotélica da causa efetiva e não final. O que faz com que a crítica faça o que ela faz? Heidegger diz, a indagação em si é o comportamento de um questionador e, portanto, de uma entidade e, portanto, tem o caráter de ser. Inegavelmente, se a ciência é uma forma de conhecer o mundo natural, então não é o conhecimento que é obtido, e a ciência também não é o objeto que ela estuda, nem o método que utiliza. Fala exatamente do exercício de atividade de uma mente que conhece, a mente de um indivíduo que apreende o mundo natural. E a crítica é o que o crítico faz. Não é a apreciação refinada da obra literária em nome de outros. Os sujeitos críticos, em sua própria mente, sua própria compreensão, mas sempre em relação com o que um objeto literário atrai sua sensibilidade, toma a forma de uma indagação, de um questionamento da obra, desde que esse questionamento não seja autorreferencial, autorreflexiva. Não pode, portanto, reproduzir a própria obra. E Pierre Nard seria o caso limite da crítica, ou seja, o crítico incapaz de indagar a respeito dos princípios de produção da obra está, portanto, condenado a repetir a obra. A crítica é uma relação de indagação entre a obra como uma objetividade cristalina e aí a subjetividade do crítico. É uma relação que não produz respostas finais, mas sim reformulações. A crítica não tabula obras literárias criando um cânon, assim como uns elementos da tabela periódica. Não aumenta a apreciação estética de uma obra de arte que podemos apreciar ou não, independente de sua explicação. Não oferece conselhos aos leitores. O crítico não oferece nem normatividade nem epistemologia. Então, para que ele serve? Então, a resposta talvez seja que fazemos crítica porque precisamos e devemos ou precisamos porque é uma forma de pensamento que se desenvolveu no passado, historicamente, e ainda estamos presos a esse movimento. Quando o desenvolvimento chegar a seu final, a sua plena evolução, é bem possível que a crítica pare de se desenvolver, talvez até passe a ser o sinal de que a linguagem ultrapassou a nossa capacidade de interpretação. Nesse momento, a crítica vai morrer como ocupação socialmente significativa. E a pergunta implícita no tema desta mesa redonda é se estamos nos aproximando dessa etapa. A razão por que a crítica não pode criar um cânon que validaria os fenômenos literários de acordo com princípios universais é que a obra literária não se presta a isso, não se presta a leis científicas. E eu diria que aqui está a falha
ao fracasso de tentativas como de Pascal Casanova de traçar uma hierarquia da literatura mundial. Eliot já sabia que toda nova obra modifica a tradição ao alterar o horizonte de expectativa, mesmo só um pouquinho. Toda nova obra desencadeia um terremoto sistêmico. Há um princípio muito básico que diz que o estudo da literatura é infinito. Claro, está certo. E nunca se termina de ler, mas o interminável não significa inútil. A objeção mais séria à crítica não é o fato de ela ser aberta, e sim de sua incapacidade de ser cumulativa, sua revisão permanente, constante de premissas e o caráter fugaz de suas afirmações ou de suas realizações. Mas na medida em que a crítica não é uma ciência sobre objetos naturais, mas envolve produtos na mente, ela não pode permanecer igual o tempo todo. A mente se desenvolve através dessas compreensões, a mente se modifica. E por essa razão, a crítica precisa começar tudo de novo quando modifica a nossa percepção, tanto das obras como da própria crítica. Temos que concordar com Heidegger de que a indagação é guiada pelo que ela pergunta. Ela interroga o que procura, e o que ela busca já está implícito na sua indagação. Sempre houve uma ideia de que a crítica orienta a questão cuja exposição formal é a crítica, mas ao fazer essa pergunta, a crítica tem que justificar o que afirma. E como no título de outro livro de Eliot, a crítica também tem que criticar o crítico. Em outras palavras, tem que transformar toda a circularidade potencial em crítica. Isto não quer dizer o que é a obra de arte, e sim qual é o ato crítico através do qual a obra é levada da compreensão, da apreensão ingênua a outra. Nós temos que entender que a resposta está inerente à formulação da pergunta. É a mente que é capaz de superar seus próprios limites. Para concluir, e sabendo que eu não resolvi a questão, eu faria uma sugestão, e é que a crítica, ao menos, é um espetáculo no qual que pode ser observada, e a coisa crítica em si apresenta o processo de pensamento. No entanto, é um pensamento de um tipo que não pode obter confirmação externa da mesma maneira como se confirma uma teoria científica através da experimentação. O rigor da crítica depende de um conjunto de referências internas, que é sua condição de produção. A crítica não atende a critérios de verificação, mas pode satisfazer outros critérios, como o da complexidade e da coerência. E se a crítica é subjetivamente satisfatória, deve ser, no máximo, ela o é por sua gratuidade e seu consumo conspícuo de energia intelectual. Professor Luiz Costa Lima, então, se quiser começar a sua fala. Bom, minha preocupação maior é conseguir dizer o que eu gostaria de dizer no tempo mínimo que temos à nossa disposição. Então, primeiro, tentar fazer por observações. Primeira, eu sei que nós não estamos acostumados a ouvir textos escritos. Eu resolvi, entretanto, correr o risco de ler um texto escrito, embora esse risco implicasse que isso se mostre para vocês tão pesado, para falar com Mandelstam, como uma lápide de cemitério. Por que isso? Porque me parece que o que nos caracteriza no momento é uma espécie de desistência de se perguntar sobre o que é que significa, afinal de contas, essa dita atividade crítica.
O título da nossa mesa mesmo era como a Crítica literária hoje. Como? Crítica literária hoje, impasses e desafios. Impasses e desafios. Eu acho que a gente não está enfrentando desafio nenhum, a gente está desistindo dela. E, em vez de fazer isso, eu quero enfrentá-la. Por isso, eu começo por enfrentar, lendo, na medida do possível, o que eu escrevi. Enquanto os meus dois colegas de mesa liam, eu cortava partes para tentar ser mais rápido. A primeira afirmação. Vou ver aqui. Onde é que eu pus? Aqui. Primeira afirmação. A crítica literária é uma das modalidades do que é próprio a toda e qualquer crítica. Ou seja, a crítica consiste na atividade de apreensão dos limites da razão. Toda e qualquer crítica, não apenas literária, significa apreensão dos limites da razão. Se trataria a seguir, coisa que eu não vou ter tempo de fazer, de verificar como é que essa apreensão de limites da razão se particularizaria em relação ao objeto literário. Mas eu deixo a questão em aberto, se vocês quiserem, a gente continua na discussão a tratar disso. Essa formulação de evidente procedência kantiana impõe de imediato os seguintes reparos. O sentido kantiano do termo crítica supunha a separação, coisa que o Orecina já chamava atenção, o sentido kantiano do termo crítica supunha a separação que afastava seu pensador da metafísica tradicional. Essa separação se dava em Kant pelo corte entre o não passível de abordagem humana, aquilo que ele chamava com o nome grego de noumenon, a essência, a substância de algo. Então, o corte entre o noumenon, não passível de abordagem humana, e o fenômeno enquanto objeto dos sentidos. Por conseguinte, algo observável, verificável, testável, capaz de se mostrar verdadeiro ou falso, integrando-se ao campo de nosso entendimento. Se somente a distinção entre o interditável ao conhecimento e o integrável ao entendimento dá lugar a uma das obras indispensáveis da cultura ocidental, ou seja, a Crítica da Razão Pura, do final do XVIII, o resultado legitimador das ciências da natureza, que tinha por padrão a física clássica, a física newtoniana, era, contudo, bastante apenas para uma espécie de experiência humana, ou seja, aquela que, admitindo a certeza do resultado, constituía o campo do que Kant chamava de razão determinante. Então, ao lado do conhecimento que dá lugar ao que ele chamava de razão determinante, que por sua vez dá lugar às disciplinas científicas, havia aquilo que Kant chamava de a razão da reflexão, a razão reflexionante, na qual se compreendiam as experiências moral e teleológica, quer dizer, a experiência dotada de um fim, na qual, por sua vez, teleológica, na qual, por sua vez, a terceira crítica ainda incluía a experiência estética. Não levanto essas questões mínimas que qualquer Google menos idiota é capaz de levantar. Não levanto essas questões para desenvolvê-las, mas apenas para encaminhar para onde nós queremos. Não provoca muita questão que a crítica, enquanto definidora dos limites da razão, declare que os limites de uma experiência científica esteja em descrever as propriedades de alguma coisa, de um objeto ou fenômeno. Ao médico, por exemplo, interessa determinar de que doença sofre seu paciente e não porque o seu paciente adoeceu, e não porque
em termos mais gerais, as criaturas humanas estão sujeitas a adoecer. Mas o que a crítica dirá da experiência moral, à diferença da experiência científica, é bem mais problemático. De interesse, ainda segundo Kant, uma experiência não pode ser considerada moral se for provocada por algum interesse. E a caracterização da crítica será, por sua vez, ainda mais problemático diante de uma conduta estética, que ele, Kant, definia como uma experiência caracterizada por ser uma finalidade sem fim, ou, nos termos de um intérprete, de um certo comentador, em vez de finalidade sem fim, se pode falar em um interesse desinteressado. Então, se crítica sempre indica os limites da razão, esses limites da razão têm 3 metas diferenciadas, que dá lugar à experiência científica, que dá lugar à experiência ética, que dá lugar à experiência estética, sendo ela a experiência estética a mais complicada de todas, porque supõe esse interesse sem algum interesse particularizado que o mova. Por exemplo, se eu vejo o famoso quadro de Botticelli, O Nascimento de Vênus, e é uma Madonna simplesmente magnífica que aparece. Se eu disser, digamos, eu tenha uma tentação capitalista, eu quero esse quadro, o original desse quadro, para o meu escritório. Possivelmente essa ideia não vai me virar à cabeça, porque eu saberia a fortuna que isso custasse. Mas digamos que, em lugar disso, eu fosse um pequeno tarado e me dissesse, a mulher que eu quero para a minha vida é idêntica àquela. Obviamente, não haveria experiência estética nenhuma. Então, não é tão difícil explicar assim o que Kant entendia por finalidade sem fim. Então, não vou continuar com essas indagações preliminares kantianas para vir ao que mais me interessa. Quer dizer, esses preliminares foram levantados simplesmente para dizer, estamos nos perguntando, ao levantar esses preliminares, estamos nos perguntando a que se ligava a concepção que tem sido usual de crítica e que ainda permanece majoritária e aquela que agora é passível de ser proposta. Portanto, eu estou partindo do suposto de que há uma ligação e há uma diferença entre o que se entendia por crítica e aquilo que se estará propondo como crítica. O que caracterizava a crítica que eu estou tomando como no velho sentido do termo. Essa crítica supunha uma hierarquia das formas de expressão. Digamos, a palavra é a forma de expressão verbal única, não é? A palavra, enquanto forma de expressão verbal, contém uma hierarquia, nós fazemos todos uma hierarquia, que vai desde o nível cotidiano, pragmático, tipo bom dia, boa tarde, não significa outra coisa senão o que significa, não é? Até o nível máximo, em que essa expressão verbal tem como sua culminância o conceito. Quando eu digo água igual a H2O, eu estou fazendo uma formulação em que alguma coisa aqui não é permitida. Eu não posso empregar uma metáfora, eu não posso dizer a água é doce, a água é amarga, eu gosto de água. Nada disso importa quando eu tenho uma conceituação de algo. Então, próprio da conceituação é ser o cume de uma expressão verbal. Quando se falava em crítica, ou quando usualmente se fala em crítica, quando a maior universidade do país, que fica em São Paulo, a USP, fala em crítica, continua falando em crítica nesse sentido tradicional. Ou seja, crítica significa simplesmente o julgamento, não é o juízo, o julgamento que se faz sobre um objeto,
utilizando um conceito. Então, é a utilização de conceitos que caracterizava a crítica tradicional. Eu estou renegando o que eu tinha dito no começo, que ia ler o texto, porque eu vi que, por mais que eu lesse depressa, não conseguiria lhes dizer o que aqui estava escrito. Então, passei para a oralidade. Não é? Então, estou no ponto de, tendo definido o que é uma atividade crítica, caracterizei o que é a crítica no sentido tradicional, tendo por seu cúmio, seu alvo, a utilização de um conceito. Digamos que eu dissesse, eu próprio nunca diria isso, digamos que eu dissesse, a crítica literária estabelece que uma obra é tanto melhor quanto mais seja idêntica à realidade a que ela se refere. Seria todo o contrário do que eu diria. Contra isso, lembro apenas um pequeno caso. Sartre, diga de passagem que eu não tenho nenhuma simpatia, com quem eu não tenho nenhuma simpatia, tem uma tirada, entretanto, muito boa. Sartre dizia que Valéry pertencia à classe média francesa, todos nós sabemos. O problema consiste em saber por que a classe média francesa não escreveu a obra de Valéry. Então, é por isso, então, que eu nunca diria que a crítica reconhece tanto mais o valor de uma obra, quanto mais essa obra seja idêntica à realidade a que se refere. Então, em oposição a essa concepção tradicional de crítica, que tem, repito, como seu cume a ideia de conceito, e ao lado de Kant, como o primeiro grande pensador aí dentro, nem vou dizer o nome do segundo, se for o caso, depois eu lhes digo, a quem me perguntar eu digo. Ao lado de Kant, temos um pensador contemporâneo que estabelece uma outra hierarquia da expressão verbal. Eu vou ler apenas a frase que me interessa dele. Desculpe, Sérgio. Então, se na hierarquia que deriva de Kant, você tem desde, no nível mais baixo, a palavra simplesmente troca comercial. Bom dia, olá, como vai? A gente se esbarra por aí, esse é o sentido mais banal do termo, até o sentido mais refinado, a palavra convertida em conceito. Ao lado disso, então, esse pensador contemporâneo tem essa frase que eu quero chamar a atenção sobre ela. Diz ele, o conceito não é capaz de tudo que a razão demanda. Há não só um hiato entre o alto grau de formação dos conceitos e as exigências da razão, senão que é preciso considerar se a perfeição do conceito não inibe bastante a consumação das exigências da razão. Tentando traduzir isso rapidamente, suponhamos a razão é o alvo da expressão verbal, quer dizer, a expressão verbal é tanto mais fecunda quanto mais se aproxima desse alvo. Tradicionalmente se entendeu que esse alvo se realiza através de uma apreensão conceitual de um fenômeno, e está esse autor a dizer que há de se entender que a razão não é apenas o desiderato, não é apenas o alvo da razão, que o conceito pode, ao contrário, ter uma função inibitória da razão. O que vale dizer, é necessário considerar que nós temos, no campo verbal, no campo da linguagem, dois grandes alvos, o alvo conceitual e o alvo metafórico. Ao dizer isso, eu preciso ter um enorme cuidado, porque sabemos a vulgarização que o termo mesmo metáfora tem. Não é? Obviamente, quando o autor está dizendo tal coisa, ele não está pensando, mamãe, que coisa gostosa, ou que coisa boa é ter uma mãe,
ou você é tão gostosa quanto minha mãe. Quer dizer, isso são metáforas tão banais que eu tenho vergonha até de dá-las como exemplo. Mas isso não impede. O que importa decisivamente é entender que, ao lado da concepção clássica de linguagem, que supõe uma hierarquia de expressões levando ao ápice conceitual, você tem um ápice segundo, antagônico àquele primeiro, que é o ápice metafórico. Então, o que é crítica literária? Crítica literária é aquela atividade que consiste em bem apreender a expressão metaforicizante de uma expressão ou de um texto. Tá? Eu não estou inventando, portanto, crítica literária passou a ser alguma outra coisa, senão que é a mesma atividade que supõe uma obra de ficção, mas uma obra de ficção que é apreciada através de um critério diferenciado. Desculpem, a minha intenção inicial não era a que eu realizei aqui, era sim fazer uma coisa muito mais rigorosa, só que eu verifiquei que se eu fosse fazer, embora o texto tivesse apenas 6 páginas, eu levaria mais do que o tempo necessário. Obrigado. Bom, eu agradeço aos participantes da mesa pelas suas apresentações. Temos ainda um bom tempo para debater e para perguntas do público. E apenas para dar início a uma conversa entre nós, eu vou tentar formular alguma questão que possa um pouco costurar as 3 apresentações, apesar de terem sido tão diferentes entre si, e o tema que talvez possa constituir um ponto de interesse comum, o tema que me ocorre agora é o tema antigo da República das Letras. Não é? E eu pensei nesse tema primeiro ao ouvir a professora Ludma falar sobre a imaginação pública, não é? E depois também o professor Pessina aproxima-se dessa temática de uma certa maneira na sua exploração sobre a terceira crítica do Kant também. E da mesma forma o professor Luiz Costa Lima também, de algum modo, se aproxima de um problema que já era pensado no século XV, com essa metáfora também de uma república das letras, né? de um domínio de uma espécie de território feito de letras, feito de literatura, usando essa palavra um pouco anacronicamente agora. Um território que prometia muita contribuição para o futuro, mas que se revelou um pouco quimérico também sob o aspecto político nos séculos seguintes. Né? E talvez o momento contemporâneo nos traga novamente a considerações relativas àquele período. De um certo modo, no final do século XVIII, o Kant também pensava, ao se colocar os problemas do interesse e do desinteresse relativamente à experiência estética, as questões acerca dos limites se relacionam também aos temas das fronteiras que estão em questão hoje. Então, eu lançaria como uma problemática, sob a inspiração desse conceito antigo, de uma república das letras, que tipo de colocações, como cada um dos participantes aqui relacionaria a sua contribuição a essa ideia. Mas, fundamentalmente, qual é então o lugar hoje, se não uma república além das fronteiras disciplinares, mas também além das fronteiras políticas hoje colocadas? Qual é o lugar para desenvolver o pensamento crítico hoje, ou quais são os lugares? E como lidar diante desses lugares com o fato de que eles aparentemente, salvo engano, não sejam contíguos hoje, como se imaginava uma contiguidade imaginária, né, da República das Letras no passado, ou da esfera pública, para usar um conceito mais recente que aparece e se formula no século XX. Né? Faria essa colocação assim, para iniciar uma conversa.
Não sei se a professora... Bom, se eu entendi bem a pergunta, o que eu entendo por imaginação pública, você gostaria que eu comentasse um pouco sobre isso? A ideia é estabelecer uma espécie de categorias gerais que não inclua todos. Ou seja, é algo como a linguagem, mas no caso da imaginação pública, seria tudo que circula em formas de imagens, conceitos, discursos, ou seja, tudo que nós recebemos constantemente como comunicação e ao qual a gente também faz alguma contribuição. É aquilo que está ao nosso redor, é aquilo que nós respiramos, é também o que eu chamo de fábrica de realidade. Isto é, tudo que nós ouvimos, lemos, vemos, e que também nos determina num certo sentido e também se transforma em destino, se nós pensarmos que isso também nos constrói. Isso constrói nós como sujeitos. E também, se vocês quiserem se opor a isso, ele se opõe à ideia de um pensamento conceitual, ou seja, ele também quer compreender a imagem, o conceito e tudo aquilo que nós compartilhamos entre todos nós. Essa é uma linguagem no sentido de que todos nós somos capazes de imaginar. É um conceito o mais abrangente possível e seria universal, essa que é a ideia. E essa ideia do público é justamente aquilo que ultrapassa a oposição entre privado e social. Isso que significa o público, é o que está aí, é o que circula, e aquilo que também está no interior, é aquilo que nós recebemos, interiorizamos, vemos, lemos, escutamos, que está fora e dentro ao mesmo tempo. Essa que é a ideia. É uma substância, como a gente poderia dizer, que é real e ficcional ao mesmo tempo. É tudo aquilo que circula. E aqui, neste caso, se incorpora a literatura. Não sei se foi muito clara. Bom, eu vou tentar responder a sua pergunta de duas diferentes maneiras. Uma tem a ver com o status da literatura no âmbito público. Aí, eu acho que eu vou me contrapor um pouco aos meus colegas, porque o conceito continua a ser um elemento importante, indispensável, para entender criticamente uma obra literária, porque a parte não conceitual da obra literária é algo que o crítico não pode mediar, não pode transmitir. Tudo que escapa do pensamento conceitual é, por definição, um tipo de experiência que pertence à intuição que qualquer pessoa teria sem precisar dos critérios da crítica literária. E assim eu volto ao tema que foi amplamente discutido na primeira noite, que foi a relação entre o passado, uma espécie de apresentação documental do passado, a discussão de autobiografias, biografias, não é? E ficção. Foi um momento bastante surpreendente para mim, porque as fronteiras entre realidade e ficção parecem ser muito finas, foram até negadas. Eu tenho um problema com isso porque, já que tudo o que o texto literário nos transmite é, por definição, algo que vem do passado, até a ficção científica, ela não fala do futuro, ela é uma transposição de uma experiência passada a um futuro aberto. É uma experiência que alguém teve e projetou através de representações. O crítico, então, literário, só pode, na verdade, tentar reconstruir
os processos mentais por meio dos quais essas representações vieram à luz. O crítico trabalha por meio da linguagem e, portanto, ele só pode trabalhar por meio de palavras necessariamente ancoradas na abstração. As palavras são abstratas. Essa seria uma parte da minha resposta à sua pergunta. A outra, e eu não sei se desencadeio aqui, se eu desencadeei a pergunta porque eu mencionei Pascal Casanova com a República das Letras, não é? O problema que eu vejo com isto, quer dizer, com esse projeto, é a globalização da literatura. Estamos falando da globalização de tudo, da economia, do mercado, e o resto se segue, inclusive a literatura, mas temos algo aqui intrinsecamente problemático. No livro de Pascal Casanova, me parece, claro, Pascal Casanova, continua a viver na ilusão de que Paris e a língua francesa são o centro do mundo. Seria a plataforma a partir da qual a literatura pode ser globalizada. E também tem uma passagem. Bom, eu tenho que dizer que eu trabalho com literatura menor, que se chama, pessoas que trabalham com literaturas menores, porque são escritas em línguas escritas, faladas por muito poucas pessoas no mundo, literaturas que não têm apoio oficial. Mas aí, ao ler isto, você percebe o que está acontecendo na globalização, porque a estrutura do livro condena em termos pragmáticos esses livros a não terem a capacidade de se tornarem globalizados, ou seja, são expulsos da República do livro mundial, das letras mundial. A res pública significa um espaço de intercâmbio social, de colaboração social, que é relativamente não hierárquico, ou seja, as repúblicas, nos tempos antigos, se opunham às tiranias. Se você tem uma maneira vertical de organizar essa república das letras, a sua globalização não é uma república, e por isso eu aludi a essa problemática. E eu terminaria dizendo que sou profundamente cético a respeito da possibilidade que tem a longo prazo essa republicanização da literatura produzida no mundo. Ok. Eu diria, em primeiro lugar, o seguinte: como lidar com o pensamento crítico hoje em dia? Não é por acaso que eu faço esse silêncio. Eu diria, desde logo, me desculpem os promotores do encontro, não limitar um tempo relativo ao impasses da crítica a 15 minutos. Isso é exatamente o que é up-to-date. Tá? Isso é exatamente a impossibilidade de pensar que diabo é pensamento crítico. Então, eu me sinto simplesmente dando um passo falso, como se eu tivesse que dançar tango sem saber tango. Tá? Dando um passo falso porque tudo que eu diga, eu saberei que será muito pouco, e que muita coisa teria que ser dita. Então, repito, em primeiro lugar, pensamento crítico é a coisa mais crítica que existe hoje em dia. E nós somos testemunhas disso aqui. Testemunhas e vítimas disso aqui. Primeiro. Em segundo lugar, eu diria, se nós tivermos alguma esperança de no meio da dita globalização, constituir-se alguma república, se tivermos alguma esperança disso, será à medida que nós sejamos capazes de distinguir formas discursivas diferenciadas. Essa história de opinião pública, o público e o privado, literatura é tudo que é público, imaginação não lida com conceito. Isso tudo me parece de tal maneira vago, de tal maneira sem sentido, efetivamente,
que eu não tenho muito o que dizer. A única coisa que eu teria a dizer seria necessitaria de tempo para poder dizer. Há uma questão já aqui também para o professor Costa Lima, vinda do público agora, que parece que dá continuidade um pouco a essa sua preocupação. E a pessoa que fez a pergunta diz assim, qual é o maior problema da crítica hoje que o leva a dizer que há uma desistência nesse momento? Que há uma desistência, eu falei nisso? Logo no início da sua apresentação, né? Seria um momento de uma desistência? Não, desistência não minha. Não, certamente que não. No ambiente crítico contemporâneo. Quer dizer, vamos procurar constituir um quadro concreto. Não é? Há duas formas, houve, ou ainda há, como o resto, duas formas tradicionais de crítica, de crítica literária. Não há a acadêmica, exercida na universidade, e é exercida nos jornais. O que é que sucede com essas duas formas de crítica hoje em dia? Estou me referindo especificamente ao Brasil. Em relação aos mídias, né, em relação à crítica de jornal, sabemos todos que cada vez ela é mais rarefeita. Não é? E a explicação é muito simples. Se você conversa, se você tem alguma intimidade com algum editor, ele vai lhe dizer, o jornal X, Y, Z diminui seus espaços de suplemento, dos chamados suplementos literários, porque uma página de suplemento não pode ter propaganda, não pode ter publicidade. E em não tendo publicidade, perde-se dinheiro. Automaticamente, então, ou se suprime o suplemento, ou se torna o espaço do suplemento tão pequeno que há uns 2 meses atrás, uma determinada revista literária me pediu para fazer uma resenha de uma tradução nova, muito boa, por sinal, uma edição belíssima, por sinal, da Divina Comédia. Tinha que ter 5.000 caracteres. Isso correspondia a 3 páginas e meia. Imagina o que é que você pode dizer sobre a Divina Comédia em 3 páginas e meia. Tá, eu disse, mas eu tenho certeza que disse o insignificante do insignificante. Então, primeiro, por que desistência? Quer dizer, quem é que desiste? Os que têm dinheiro, o poder econômico. São eles que desistem. Que eu esteja aqui reclamando, isso não adianta nada. Daqui a pouco vamos todos para casa, isso está gravado, alguma autoridade da instituição patrocinadora vai ouvir, vai entrar por aqui e sair por ali. Não vai ser a voz de um gato pingado que vai ter alguma importância. Primeira razão de desistência. Na academia, o que é que sucede com os meus colegas, portanto? Os colegas de todos nós aqui. Eu não sei se eles concordam comigo, mas como eu os vejo, o professor de literatura tem a seguinte alternativa pela frente, que não é a alternativa que tem um professor de computação. Um professor de computação, ele necessita ser exigente e rigoroso, porque o seu aluno vai cobrar dele. Um aluno de literatura, ao contrário, vai tender a exigir do professor que ele seja, vamos de barra leve, vamos devagar, para não nos afastarmos muito da opinião pública. Tá? Porque afastar-se da opinião pública é elitismo, estamos num momento globalizante, populista, etc, etc. Então, dos dois lados você encontra desistência aqui e ali. Como é que se pode pensar qual é a possibilidade de permanência de uma república das letras? Não sei. Não sei. Se eu soubesse lhes responder qualquer coisa, eu lhes diria. Quer dizer, eu vejo apenas coisas negativas a respeito. Tá? E, ao mesmo tempo, minha vontade, eu espero que seja de mais gente, de resistir a isso. Temos ainda uma pergunta para a professora Ludma, e a pessoa vinda do público. A pessoa pergunta
qual é hoje o maior desafio para a crítica literária, para a crítica contemporânea? Qual seria hoje o maior desafio? Qual seria o maior desafio para a crítica contemporânea? Eu não sei qual seria o maior desafio. Eu acho que seria a crítica da crítica. De alguma forma, nós estamos tentando fazer isso, não é? Ou seja, pensar a crítica. Por isso, eu acho que é muito importante definir qual é o objeto da crítica, ou definir os tipos de crítica, a jornalística, a acadêmica, a ensaísta, ou também uma crítica da cultura, a filosófica, enfim. Isto é, são diferentes tipos de discursos críticos, mas tendendo a não simplesmente enrijecer esses conceitos. É importante, pelo menos para mim, isso, ou seja, é melhor pensar numa mente crítica. Como nós poderíamos entrar naquilo que seria uma reflexão crítica? Ou uma conceitualização crítica da cultura, da literatura, daquilo que circula. Ou seja, a ideia do público é, para mim, do que circula. De forma que isso, para mim, seria um desafio, pensar a crítica. Há também uma pergunta vinda do público aqui, que parece dirigida à mesa como um todo, mas talvez ela diga respeito mais diretamente a certas colocações feitas pelo professor Vecina. Então, primeiramente, dirijo a ele essa questão e depois aos outros, se quiserem também contribuir. E a pessoa escreve assim: o que se observa hoje, especialmente no meio acadêmico, é um discurso crítico que busca se aproximar, em seu modo de dizer, do objeto-alvo que está a comentar. Ou seja, a natureza... Assim, mais devagar. O que se observa hoje, especialmente no meio acadêmico, é um discurso crítico que busca se aproximar, em seu modo de dizer, do objeto-alvo que está a comentar. Ou seja, a natureza densa, ambígua, refinada, elaborada do objeto literário acaba por impregnar a linguagem crítica. O que pensam os senhores sobre isso? Mesmo uma pergunta sobre a relação entre o discurso crítico e o tipo de refinamento próprio do discurso literário. That's a great question. Sorry. Ótima pergunta, excelente pergunta. Eu não sei se eu tenho capacidade de responder. Entre as razões é porque, eu não sei se eu posso responder, porque eu não sei com clareza quais são as direções em que a crítica acadêmica está andando. Luiz Costa Lima falou aqui, mas eu tenho que reconhecer que eu também não sou muito otimista, não é? Vemos uma transformação do papel dos estudos literários no contexto acadêmico. Nos meus momentos mais pessimistas, eu acho que não vai desaparecer, mas temo que se torne um luxo. Ou seja, pode começar a desaparecer. Eu estou pensando em termos dos Estados Unidos, né? Talvez no futuro uma diferenciação entre as escolas de elite e as não de elite, em termos de preservação da continuidade de estudos literários avançados, e isto seria recriar ou voltar a algo próximo a o que o texto literário era no Renascimento, ou seja, uma questão para pouquíssimos privilegiados. Seria os doadores hoje em dia, mas na época eram os mecenas. Esse é o pesadelo, são os meus piores momentos. Mas o que não é especulação é que desde os anos 90, ou do iníciozinho desse século, vimos que todas as tentativas de colocar os estudos literários num terreno firme das chamadas ciências, em última instância, uma espécie de formalismo, estruturalismo, pós-estruturalismo, tudo isso foi e voltou, foi e vindo. A busca de paradigmas é basicamente hoje, ou melhor, começou porque tentamos muito, inclusive estudos culturais,
mais com reação às linguagens mais formalizadas, nós talvez agora estejamos percebendo que não existe uma metodologia que defina essa disciplina. Na ausência dessa metodologia, uma das soluções possíveis talvez seja uma aproximação entre o discurso crítico e o discurso literário em si. Eu estou dizendo, se for o caso, teremos então que nos perguntar se vamos tentar o que já foi tentado nos anos 50 ou 60, ou seja, a close reading, a leitura próxima. Eu acho que não é o que vai acontecer, não sei. Eu tenho que admitir que o Luiz fez um comentário tremendo a respeito do que ele fez na sala de aula. Isso tem muita verdade. Salvo no nível de doutorado, em que estamos falando da reprodução dos discursos que praticamos, mas isso não é quantitativamente significativo, não é o suficiente para manter a dinâmica dos estudos literários no nível acadêmico. Eu quero agregar algo. A literatura é uma prática totalmente minoritária hoje. E, portanto, a crítica não é com o maior grau. Numa cultura onde o que domina é a imagem, toda a prática puramente verbal, sem imagem, se transforma em minoritária, ou seja, se lê mais do que nunca, mas se lê cada vez menos literatura. Isso já foi comprovado pelas tiragens das editoras. Nos anos 60, na Argentina, uma editora como Sul-Americana tinha uma edição de uma tiragem de 3 milhões de qualquer romance na década de 60. Então, o mínimo era de 3 mil exemplares. E hoje, se chega a 1.000, já está bem. Ou seja, existe hoje uma diminuição do âmbito de leitura da literatura, não da leitura em si, não da leitura em geral, mas sim da leitura de literatura. E, portanto, a crítica ela trabalha com literatura, certo? Ou senão, ou ela se amplia e trabalha com a cultura, ou trabalha com outros meios de comunicação, ou com outras práticas, ou senão, ela também vai ter que seguir essa tendência de redução do mercado. Luiz, quer fazer algum comentário? Lamentavelmente, as nossas posições são completamente opostas. Concordamos, sem dúvida alguma, que cada vez se lê menos literatura, que literatura é uma atividade minoritária. Eu diria, inevitavelmente, teria que ser minoritária, porque se nós compararmos o século XIX com o começo do século XXI, no século XIX você tem, de um lado, o desaparecimento do discurso que era congregador por excelência, que era o discurso religioso. Esse discurso religioso, desde o século XVIII, vai perdendo sua importância. Não é? Então, no século XIX, esse discurso congregador é substituído pelos discursos particularizados e especializados das ciências. A literatura, em troca, não era um discurso especializado, era um discurso que poderia servir para toda a população. Toda a população alfabetizada, obviamente, ou mais do que um pouco mais do que apenas alfabetizada. Então, obviamente, ao desaparecimento daquele fator público, a religião, e a sua substituição por linguagens particulares especializadas, a literatura era um meio de comunicação por excelência. Tinha que ter um público o maior possível. Hoje em dia, pelo contrário, você verifica uma multiplicidade de meios. Se você chega em casa cansado, você tem a opção entre abrir uma telenovela, opção que eu acho terrível, mas abrir uma telenovela ou ler um capítulo da Recherche de Proust. Ou, para ficar em coisa mais nossa, ler um capítulo do Grande Sertão Veredas. Duvido que essa alma cansada, pode ser que não assista a telenovela, mas vai
procurar pelo menos um canal que transmita um jogo de futebol, um jogo de voleibol, uma coisa dessa qualquer. Então, é inevitável que esse discurso se torne minoritário. A partir disso, então, por que minoritário? Então, vamos sair rapidamente dessa raia, porque senão a gente fica minoritário também. Aí eu discordo completamente. Eu acho que se você gosta disso, se você sente que isso lhe dá uma gratificação, que uma soap opera não lhe dá, ou muito menos, sei lá, um noticiário banal qualquer de televisão, você tem que enfrentar esse seu gosto, que será inevitavelmente minoritário. Tá? Essa é a posição como eu vejo, passível de ser tomada. Acrescentar mais uma coisa. Não sei se quem tenha feito a pergunta sobre questão de refinamento, eu diria, o refinamento da obra ficcional enquanto tal não é idêntico ao refinamento de uma obra crítica. Se fosse, uma obra crítica seria um gênero literário. E por que a crítica não pode ser um gênero literário, como já se levantou por aqui? Não pode ser porque o igual nunca pode julgar o igual. Isso é um princípio mínimo. Se eu sou igualmente esfarrapado ao garoto esfarrapado que eu encontro no meio da rua, como é que eu vou julgá-lo? Eu preciso ser não esfarrapado para levantar alguma coisa em relação a ele. Então, do mesmo modo em relação à crítica. O refinamento crítico, ele há de se desenvolver de alguma maneira, que eu não tenho tempo de dizer qual seja, ou de indagar qual seja, esse refinamento crítico há de se desenvolver de uma maneira que não pode ser idêntica ao refinamento de um poema. Porque se for, ele pode ser um excelente poema, mas não será crítica. Só isso. E no caso, por exemplo, de uma poesia que se pretenda crítica também, toda a discussão que teve tanta força no século XX, né, principalmente na segunda metade do século XX, e que ainda parece estimulante para muitos escritores. Né? Tomemos um grande poeta crítico, Cabral, tá? O poeta crítico nosso por excelência. A criticidade em Cabral diminui o seu grau de poeticidade só na cabeça de um crítico sentimental. Tá? De um crítico romântico no pior sentido do termo. O que vale dizer, essas designações não são exclusivas. Se crítico, então não pode conter uma dose lírica. Se lírico, não pode conter uma dose crítica. Essas separações assim, magistrais são absolutamente ridículas, tá? Bem globalizadas, mas simplesmente ridículas. Repito, me dá a sensação de tudo que eu estou dizendo é muito pequenininho em relação ao que deveria ser dito, mas eu não tenho outra solução. Obrigado, professor. Eu creio que nós temos ainda uma última pergunta e já nos aproximamos do limite de tempo que nós temos hoje. E essa pergunta também se dirige ao professor Essina, e ela diz o seguinte: há quem diga que a crítica literária, diante das transformações tecnológicas e mercadológicas, virou difusão e não critério. O que é que o senhor pensa disso? A situação... Can you repeat the question, please? Sim. Há quem diga que a crítica literária, diante das transformações tecnológicas e mercadológicas, virou difusão e não critério. Entendo que a crítica, se eu entendo bem a pergunta, a crítica passa a estar numa circunstância subordinada a um problema mercadológico sobre a difusão, a circulação das obras ou a divulgação das obras, e não um critério, um crivo sobre a produção literária. Se o senhor tem alguma reflexão a esse respeito. Yeah, thank you. Okay, that's a tough question indeed. So, if I understand correctly, it goes more in the direction of Professor Blumen's na direção talk.
Se eu compreendi bem essa pergunta, se as novas tecnologias mudaram de forma dramática, a natureza da crítica se torna não uma forma de mediação ou de interpretação, como uma forma de disseminação do trabalho escrito. Em termos do que eu apresentei, poderia ir mais na direção da mediação entre a produção lírica e do público potencial. Se trabalharmos com mídia, deixarmos a tecnologia de lado, pois vivemos no mundo dessa revolução tecnológica, eu creio que com o tempo talvez seja possível olharmos novamente para essa transformação que criou várias ondas, mas que de certa forma, não de forma permanente ou séria, mudou a natureza do que é básico. Por exemplo, a revolução de Gutenberg transformou de forma dramática a forma que a literatura ainda não existia da forma como existe atualmente, mas o que chamamos de textos literários, eles preexistiram antes da Revolução, mas não se perdeu durante este processo. A hermenêutica, como uma técnica de ler os textos que vêm da tradição religiosa, não da República das Letras, mas também antes precedeu a República das Letras, mas perdeu com a impressão que passou para um novo terreno. Então, da mesma forma, eu creio que a pergunta não está tão longe da distinção que volta novamente hoje à noite e durante esses dias entre diferentes modalidades de lidar com o texto. De acordo com a minha apresentação, voltamos à pergunta: o que a crítica faz, como ela se comporta, e a resposta, então, cada vez mais, a nova mídia, essa parte social que domina a apropriação dos textos, vai na direção dessa esfera pública e cada vez menos na direção dessa apropriação dos textos. Então, respondo à pergunta em si mesma, sim, na realidade, poderíamos ver essas análises nas resenhas que não têm espaço ou uma abrangência suficiente para uma aprofundação dos textos literários que requeria que o leitor, que tenha a paciência, o desejo de investir o esforço intelectual para decodificar esses textos que requerem mais atenção. Não apenas a natureza da crítica, a disseminação, a interpretação, mas também sobre a natureza da produção lírica, que tipo de textos estarão no mercado para que possamos analisar ou ler. Uma observação para o público nacional. Dentro de uma visão internacional, se diria que aquilo que o Reseda caracterizava com razão como uma visão pessimista minha, diria, valeria para o mundo inteiro, mas cuidado com a generalização, porque se você acompanha a produção editorial em língua inglesa, ou a produção alemã, ou mesmo a produção francesa, que caiu extremamente, mesmo a produção espanhola, sabemos que a Universidade Espanhola se tornou pior do que era no tempo de Franco. Mas a produção editorial espanhola, não sei explicar como, tem uma qualidade, tem uma diversidade tem uma diversidade tamanha que você não pode dizer que ela responda a uma mediocrização do público. Não é verdade isso. Há uma mediocrização da universidade e, ao mesmo tempo, uma sofisticação, um refinamento na linha editorial. A mesma coisa em relação aos Estados Unidos, a mesma coisa, mais ainda, em relação à Alemanha. Entre nós, ao contrário, cria-se progressivamente um abismo. Cada vez se fala mais que o país está crescendo, está deixando de ser marginal, e intelectualmente nós nos tornamos cada vez mais medíocres, do ponto de vista de produção. Estou falando de recepção, que eu não posso falar por ela. Há uma circunstância interessante nessa mesa redonda, é que os três participantes têm em comum
o fato de terem uma passagem importante pelos Estados Unidos no mundo universitário americano sem serem originários de lá, né? O professor Costa Lima foi professor em algumas universidades americanas, principalmente Minnesota, né? A professora Ludma em Yale e o professor Essina em Stanford. E, não sei, talvez uma última questão poderia dizer respeito a isso, assim, na trajetória de pensadores da literatura, dos senhores, o que representou esse contato com um universo diferente daquele onde os senhores estudaram inicialmente. Mas eu acho que o principal interesse da questão ainda diria respeito a essa relação entre o mundo acadêmico e o mundo mais amplo do público, não é? Do tipo, por exemplo, porque quando o professor Essina se refere às dificuldades do espaço dedicado na imprensa a resenhas literárias, e a gente pensa nos órgãos de imprensa e de grande imprensa nos Estados Unidos, não é? Se isso é um desconforto diante desses órgãos, quando nós pensamos nos órgãos, por exemplo, num país como o Brasil, não seria só um desconforto, seria uma tortura já. O que era um desconforto, não é? Porque a gente abre os suplementos literários do New York Times ou na Inglaterra do Times, não é? Do The Times, e são espaços que um professor universitário poderá considerar restritos, mas se abrirmos os suplementos no Brasil são enciclopédias ainda menores, né? Mas eu sei também que, por exemplo, a imprensa na Argentina, ou pelo menos em Buenos Aires, não é tão homogênea, tem uma diversidade grande, né, inclusive politicamente, né, um espectro político mais variado, né, nos jornais. Então, o que significou para vocês, né, como estudiosos e pensadores da literatura, essa passagem ou essa estadia, né, essa permanência nos Estados Unidos, né, em face desse problema inquietante da relação entre a crítica em profundidade, sistemática que se faz na academia, e as expectativas do público que que perpassam um pouco o tema na grande imprensa. Bueno, para mim, minha vida em Yale durante New Haven durante 15 anos. Bom, o que eu posso dizer da minha vida em Yale durante 15 anos foi uma vida muito enriquecedora. Foi um período que abriu a minha vida para o mundo. Eu senti que saí de uma província, de uma ilha pequena, e de um dia para o outro eu estava com tudo ao meu alcance, fundamentalmente por causa das bibliotecas. As bibliotecas dos Estados Unidos são únicas. Eu tinha acesso a tudo. A um quarteirão da minha casa, os livros podem ser emprestados por um ano. Era o paraíso das bibliotecas. Sim, eu senti uma grande diferença. De qualquer forma, quando eu voltei para a Argentina, eu senti que havia vivido numa ilha. Era como se eu estivesse vivendo num mundo muito pequeno por um tempo. O mundo dos latino-americanos nos Estados Unidos. Eu era uma estrangeira. Quando eu voltei para a Argentina, eu senti que estava inserida numa cultura viva. Entendem? Uma cultura em que eu produzia coisas e era produtiva. Então, existiam estes paradoxos e representavam a minha experiência. Para os Estados Unidos, eu era um estudante. Quando sair dessa educação franco, que vocês podem rir, mas a literatura era um exercício. Nós não líamos trabalhos literários, simplesmente tínhamos que lembrar os títulos dos trabalhos, dos livros, da publicação, e fazíamos isso durante os nossos testes. Eu não tive, então, um treinamento, um programa de estudo de literatura na Espanha. Então, os estudos literários eu fiz nos Estados Unidos, pois eu nunca tive esse tipo de experiência nas universidades espanholas. Eu não fui para o mundo espanhol, mas mudei para este mundo, passei para este mundo como professor. Eu estudei
um mundo completamente diferente. Berkeley, por exemplo, tinha uma lacuna enorme da experiência espiritual entre português e espanhola, comparado principalmente no mundo da literatura. Eu não estava buscando ou seguindo a cultura que pertencia do lugar de onde eu vinha, mas foi uma oportunidade para entrar, não ainda para a República das Letras, mas, de certa forma, abordar os estudos literários que não contribuiu para a fundação do estudo nacional, que não tinha literatura como uma representação de uma cumplicidade ou compromisso, ou mesmo com a minha nação. Então, estes anos foram interessantes, deste grande fenômeno, desse grande boom da teoria literária, precisamente em Yale, que tornou-se famosa porque atingiu o New York Times, por exemplo, visitava os professores e Paul de Mal, todas essas pessoas que nos anos 80, na metade dos anos 80, eu assistia tudo isso de fora, porque não acontecia a mesma coisa em Berkeley, mas começou a surgir no meu horizonte novas expectativas e foi um choque cultural. Eu acho que, para tornar tudo isso bastante conciso, o significado dos Estados Unidos, várias crises nas instituições literárias, todas as vezes que ocorre uma crise, pois falamos da mesma crise que ocorre cada vez mais e mais em vários setores do mundo, de estar lá no alto, na crista da onda, tinha esse sentimento, uau, eu não sei quando vai terminar essa onda, mas as instituições sobreviveram, mas eu não sei, novamente, falando com o Luiz de ser um pessimista, eu também tive os meus pesadelos. Eu acho que o preço que vamos pagar ao final das contas, a preservação dos espaços acadêmicos para a literatura, é a trivialização do que fazemos. Isso acontece, talvez eu possa dizer, quando eu me aposentar, que talvez eu tenha vivido um ciclo completo das instituições literárias, desde o começo, em um momento em que o apogeu, o ponto mais alto dessas instituições, e talvez eu possa ver o declínio. Eu espero que não assista a este declínio, mas é um pensamento permanente, uma reflexão permanente que eu faço desse observações contraditórias. Eu passei apenas 2 anos e meio em Minnesota, na Universidade de Minnesota, em Minneapolis, porque recusei a permanência. E por que recusei a permanência? Em primeiro lugar, porque fui para lá. Por que prestei concurso e ganhei o posto lá? Porque eu estava cansado da ditadura no Brasil. Isso foi em 84. Não podíamos saber quanto tempo mais a ditadura iria durar, ou se iria durar até hoje. Não podíamos saber, então apareceu a possibilidade de fazer um concurso para uma universidade americana. Havia a promessa de um colega de me levar para o departamento de comparada. Imediatamente eu fiz. Chegando lá, o colega que tinha me prometido levar para a comparada tinha aceito um posto em Montreal, a famosa coisa da universidade americana, né? Quer dizer, como os salários são variados, ofereceram nesse entretempo uma melhor proposta para ele. Ele foi para Montreal e me deixa na porcaria do departamento para o qual eu tinha feito concurso. Então eu disse, porcaria por porcaria, é melhor eu voltar para o meu país. Então fiquei nos Estados Unidos apenas o tempo que eu tinha obrigação de ficar. Quando chega o momento de me oferecer a permanência, eu recusei. Então, primeiro dado. Segundo dado, que já foi levantado aqui, é a qualidade das bibliotecas americanas. Inegável, né? Ninguém pode dizer qualquer coisa contra as universidades americanas. Eu nunca fui à Universidade do Alabama ou do Tennessee, mas suponho que tenha tanta qualidade quanto as grandes universidades americanas. O que existe de excelente, inequivocamente, na universidade americana são as bibliotecas. Por que as nossas são tão ruins? Gostaria de terminar minha fala simplesmente dizendo isso. Nós experimentamos da ditadura, ao menos eu experimentei, desde a ditadura de 64 até
85, 4, né? 5, uhum. Durante 20 e tantos anos conhecemos a nossa cavalgadura. Conhecemos depois o período sarneísta, digamos assim. Eu quero dizer que quem está falando aqui é um eleitor de Lula. Conhecemos a fase populista do governo em que eu votei e que continuaria a votar, e já podemos então dizer que as elites políticas brasileiras, desde a extrema-direita até a esquerda, têm uma característica comum. Para todas essas direções políticas, cultura é alguma coisa... Deixa para lá, quer dizer, o que importa é aumentar o nível tecnológico do país, melhorar o nível da Embraer para fabricar aviões mais complexos, drone mais caros, explorar o pré-sal, etc, etc. É um país maniqueísta. Tá? Ninguém está dizendo que não é para fazer essa exploração. Apenas o que eu estou dizendo é que, do ponto de vista das elites nossas, toda essa atividade que não diz respeito à rentabilidade grossa e imediata é lixo. Tá? Enquanto estivermos nisso, então eu aproveito o final da fala para lhes dizer, sou pessimista, é aquilo que se dizia de Gramsci na prisão, preso, entretanto, que mantinha a esperança de que as coisas mudassem. Lamentavelmente, para ele, não mudou nada. Não é? Eu espero que eu não esteja na mesma situação de Gramsci. Bom, nosso tempo está esgotado. Muito obrigado aos participantes. Obrigado ao público também por ter vindo.